Olá, boa noite. Esse é mais um encontro do grupo de estudo de Direito Sistêmico, onde a gente faz a leitura e os debates da obra do Bert, sob a orientação do Renato Bertatti, para quem eu passo a palavra. Boa noite, Renato. Boa noite, Alice. Boa noite a todos. Como a Alice disse, vamos dar continuidade à leitura do livro do Bert Hellinger, O Amor do Espírito. E hoje quem vai fazer a leitura vai ser a Vanessa. Nós paramos na página 57, a violação da hierarquia e suas consequências. Então, Vanessa, pode começar a leitura, por favor. Ok, obrigada. A violação da hierarquia e suas consequências. A hierarquia é violada quando alguém que veio mais tarde quer assumir uma posição superior àquela que lhe cabe de acordo com a ordem hierárquica. Essa violação da ordem hierárquica é, na verdade, como se sabe, um orgulho que precede a queda. Observamos as violações mais frequentes da hierarquia nas crianças. Em primeiro lugar, quando se colocam acima de seus pais. Por exemplo, quando se sentem melhores do que eles e se comportam de forma correspondente. Isso é uma violação de hierarquia sem amor. Essa hierarquia é principalmente violada quando a criança quer assumir algo pelos pais. Por exemplo, quando ficam doentes no lugar deles e querem morrer. Nesse caso, a hierarquia é violada com amor. Entretanto, esse amor não protege a criança das consequências da transgressão da ordem. O que existe de trágico nisso é que a criança transgride a ordem de boa consciência. Isso significa que, sob a influência da consciência pessoal, a criança se sente especialmente inocente e boa através dessa transgressão, e que também se sente pertencente de uma forma especial. Portanto, aqui as duas consciências se opõem. A hierarquia, que impõe e protege a consciência coletiva, é violada em sintonia com a consciência pessoal. Nesse sentido, ela é conscienciosa. Aqui, a consciência pessoal impele alguém a transgredir essa ordem e sofrer as consequências dessa transgressão. Quais são essas consequências? A primeira é o fracasso. A pessoa que se coloca acima dos pais, seja sem amor ou com amor, fracassa. Isso é válido não somente dentro da família, mas também em outros grupos, por exemplo, em organizações. Muitas organizações fracassam através de conflitos internos, nos quais uma pessoa que é admitida depois ou de um departamento que é criado posteriormente, se eleva dentro da hierarquia, em relação ao anterior, que tem precedência. Na verdade, o fracasso como consequência da violação da hierarquia é a morte. O herói trágico quer assumir algo por aqueles que o precedem, contudo, não apenas fracassa, mas morre. Vemos algo semelhante com as crianças que carregam e querem assumir algo pelos pais. Elas lhes dizem internamente, antes eu do que você. O que realmente está contido nisso? No final, isso significa, eu morro em seu lugar. A hierarquia é a ordem da paz. Ela está a serviço da paz da família e no grupo. Está no final a serviço do amor e da vida. O alcance. A consciência coletiva alcança até que ponto para trás? Somente os mortos que conhecemos fazem parte? Ou essa consciência quer trazer de volta também os excluídos de muitas gerações anteriores? Talvez nós mesmos, como éramos em uma vida anterior, estaria a serviço de um movimento cósmico para o qual nada pode ser perdido, nada pode ficar perdido, nada que tenha existido. Violamos também essa hierarquia através de nossa crença de progresso, como se fôssemos melhores do que nossos antepassados, como se fossem superiores a eles. O que acontece conosco se nos colocarmos internamente no nosso lugar adequado, humildemente no último lugar? Se incluirmos aqui e agora todos aqueles que foram excluídos,
Não importa quais tenham sido os motivos, e aqueles que tiveram que morrer antes de ter cumprido o seu tempo total e aquilo que ainda lhe falta, então também estaremos completos com eles. Em relação a isso, Rilke diz num poema: existe alguém que toma tudo em sua mão, como se fossem lâminas ruins e quebram. Não é nenhum estranho, pois ele mora no sangue, que é a nossa vida e sussurra e descansa. Não posso acreditar que ele faça mal, contudo, ouço muitos falarem mal dele. A consciência espiritual. A consciência espiritual reage a quê? Ela responde a um movimento do espírito. Este espírito que move tudo exatamente da maneira que se move. Este espírito que move tudo de forma criativa. Tudo está submetido a esse movimento, não importando se queremos ou não, não importando se nos submetemos, submetemos ou tentamos resistir a ele. A pergunta é apenas, se nos percebemos em sintonia com esse movimento, se nos submetemos a ele de boa vontade e permanecemos em sintonia com ele de maneira sábia. Quer dizer, se somente nos movimentamos, pensamos, sentimos e agimos até o ponto em que percebemos que estamos sendo conduzidos, levados e movimentados por ele. O que acontece conosco quando estamos em sintonia com esse movimento? O que acontece conosco quando talvez o nosso desejo seja nos afastarmos desse movimento, porque a sua reivindicação nos parece ser grande demais, provocando-nos medo? Experimentamos aqui, em relação à consciência espiritual, aquilo que podemos comparar com a consciência pessoal. Quando experimentamos estar em sintonia com os movimentos do espírito, nos sentimos bem. Sobretudo, sentimos-nos calmos e sem preocupações. Sabemos do nosso próximo passo e temos força para dá-lo. Isso seria, por assim dizer, a boa consciência espiritual. Como em relação à consciência pessoal, aqui também, contudo, esse conhecimento aqui é espiritual. A boa consciência é a entrega ciente a um movimento espiritual. O que é, sobretudo, a essência deste movimento espiritual? É um movimento de dedicação a tudo, assim como é. Está em sintonia com a dedicação do espírito a tudo, assim como é. Então, como é que experimentamos uma má consciência espiritual de modo análogo ao sentimento de culpa da consciência pessoal? Nós a sentimos como inquietação, como bloqueio espiritual. Não nos conhecemos mais, não sabemos o que podemos fazer e nos sentimos sem força. Quando é que temos, sobretudo, uma má consciência espiritual? Quando nos desviamos do amor do espírito. Por exemplo, quando excluímos alguém de nossa dedicação e de nossa benevolência. Nesse momento, perdemos a sintonia com o movimento do espírito. Somos entregues de volta a nós mesmos e temos uma má consciência. Contudo, como na consciência pessoal, a má consciência também atua a serviço da boa consciência, através de seus efeitos, ela nos guia de volta para a sintonia com os movimentos do espírito, até que fiquemos novamente calmos e nos tornemos um com o seu movimento de dedicação e amor por todos e por tudo, assim como é. Continua? Continua, por favor. As diferentes consciências e as constelações familiares. Quando alguém quer entender e solucionar um problema pessoal com a ajuda das constelações familiares, um problema de relacionamento com o parceiro, a família ou com uma criança, vemos imediatamente qual é a consciência que está mais envolvida, criando e mantendo o problema, e percebemos o que este problema exige do indivíduo e de sua família,
para que haja uma solução. Dessa maneira, precisamos ver as diferentes consciências unidas umas às outras, pois todas estão a serviço de nossos relacionamentos. Trabalham juntas, uma após a outra e se complementam. De forma que precisamos ver que um problema e a sua solução estão relacionados com mais de uma consciência, e no final, com todas elas. Por exemplo, se alguém pede a nossa ajuda, podemos reconhecer imediatamente quais consciências estão envolvidas no seu problema e de que forma e quais soluções estão disponíveis. Inversamente, se um ajudante tem um problema com um cliente, pode se perguntar quais as consciências relativas... Desculpa, vou ler de novo essa parte. Inversamente, se um ajudante tem um problema com o cliente, pode se perguntar quais as consciências relativas a ele que estão envolvidas nesse problema e o que elas também lhe oferecem como solução. A consciência espiritual. Em primeiro lugar, observa aqui as constelações familiares, partindo do fim do caminho percorrido por elas, isto é, do ponto de vista da consciência espiritual. Em retrospectiva ao caminho percorrido até agora, reconhecemos de forma mais clara o significado das outras duas consciências. Reconhecemos também em que ponto chegam os seus limites. A consciência espiritual nos conduz para além desses limites. A diferenciação das consciências. Essencialmente, o que distingue as diferentes consciências? O que lhes impõe limites é o alcance de seu amor. A consciência pessoal está a serviço do vínculo a um grupo limitado. Exclui outros que não pertencem a esse grupo. Não somente une, mas também separa. Não somente ama, mas também rejeita. A consciência coletiva vai além da consciência pessoal, pois também ama aqueles que foram rejeitados e excluídos dentro da família e dentro de grupos similares pela consciência pessoal. A consciência coletiva quer trazer de volta os excluídos para que possam fazer parte novamente de suas famílias e grupos. Por isso, o seu amor vai além, não exclui ninguém. Contudo, em seu campo de visão, não está tanto o bem-estar de cada um. Senão, não poderia obrigar um inocente que não estava envolvido na exclusão a pesado. Aqui se mostra que essa consciência não é pessoal, mas coletiva, que deseja principalmente a completude e a ordem em um grupo. Os movimentos do espírito, ao contrário, dedicam-se igualmente a todos. Quem entra em sintonia com os movimentos do espírito não pode fazer de outra forma, a não ser se dedicar igualmente a todos com benevolência e amor, não importando qual seja o seu destino. Este amor não conhece fronteiras, supera as diferenciações entre o melhor ou o pior, e entre o bom e o mal. Por isso, esta consciência transcende os limites da consciência pessoal e os limites da consciência coletiva. Está dedicada de forma igual a cada um e a todos em sua família e nos outros grupos dos quais faz parte. A consciência espiritual vela sobre esse amor, quando nos afastamos dela. Ok, Vanessa, vamos fazer um intervalo. Okay. Vamos dar espaço para perguntas ou observações que possam existir. Renato. Sim, Adriana. Eu gostaria de saber se você pode fazer essa diferenciação das consciências com as suas palavras, assim,
exemplificando a consciência pessoal, a coletiva e a espiritual? Bom, eu não sei se tem como... não sei se tem como falar melhor do que o Bert. Eu acho que ele fala isso de uma forma muito linda, mas eu vou tentar falar disso de outra forma. A consciência pessoal é uma consciência que nós desenvolvemos baseado em valores, crenças, educação, religião, e nós a percebemos como se fosse uma voz que diz dentro de nós: isso está certo, isso está errado, isso é bom, isso é mal. E quando nós agimos de acordo com essas crenças, valores, essa consciência, nós nos sentimos de consciência leve, porque afinal de contas estamos respeitando esses valores, essas crenças, e contudo, isso faz a gente se sentir no direito de pertencer a esse grupo, a essa família, ou aos mais variados grupos. Ou seja, cada vez que eu respeito essa consciência pessoal, eu me sinto em paz no direito de pertencer. Por outro lado, cada vez que eu transgrido essa consciência, quando eu faço algo que dentro dessa consciência é tida como errado, eu imediatamente me sinto de consciência pesada. Me sinto ameaçado no meu direito de pertencer, como se as minhas atitudes pudessem ser julgadas e por isso eu poderia ser excluído por violar esses valores ou essa consciência. E essa consciência pessoal, ela muda de pessoa para pessoa, de família para família, de cultura para cultura, de grupo para grupo. Então, ela é uma consciência voltada para o indivíduo e para a necessidade que o indivíduo tem de pertencer aos grupos, à família, enfim. O que acontece é que, em nome dessa consciência pessoal, nós excluímos aqueles que nós julgamos errado, ou que violam, ou que ameaçam esse sistema. Essas pessoas que são excluídas na nossa consciência pessoal, via de regra, elas são abarcadas por uma consciência maior e mais ampla, que é a consciência coletiva, ou a consciência sistêmica. Essa consciência, diferente da consciência pessoal, ela é voltada para o coletivo, ela zela o coletivo. Ou seja, a consciência sistêmica ou a consciência coletiva, ela não é voltada para o indivíduo, ela olha e cuida do sistema, daquele grupo. E existem forças que atuam nesse sentido, que são as ordens do amor. A pertinência, a ordem e o equilíbrio de troca. Então, aquilo que a consciência pessoal exclui, a consciência coletiva, ela engloba, ela resgata, ela traz de volta. Por quê? Porque essa consciência coletiva, ela não diferencia, né? Ela não se diferencia de família para família, de país para país, de cultura para cultura, porque ela é regida por uma força, pelas ordens que regem a consciência sistêmica. Como eu disse, as 3 ordens: pertinência, a ordem de chegada e o equilíbrio de troca. Então, quando nós agimos de acordo com essas leis, mesmo não tendo consciência, de uma forma geral, nós nos sentimos em paz. Ou seja, dentro dessa consciência, também existe a consciência leve ou a consciência pesada. Porém, se nós transgredimos essas ordens, essas leis, mesmo não sabendo delas, isso imediatamente gera em nós inquietação, doença, sofrimento, expiação. Porém, essa consciência sistêmica, ela também tem limites. Embora ela seja muito mais ampla e difícil de nós percebermos, ela também tem limites. E nesses limites desses sistemas, também pessoas são excluídas
ou sofre consequências de transgredir essas leis. E quando isso acontece, pessoas são excluídas dessa consciência sistêmica, existe uma consciência maior, que é uma consciência que traz de volta e se dedica a tudo e a todos exatamente como eles são. Então, nessa situação, o que significa isso? Nessa situação, essas pessoas elas ganham novamente o direito de pertencer, o direito de ser, mas isso não se dedica somente a pessoas, isso se dedica à vida, pela forma como ela é, da forma como ela existe e da forma como ela se manifesta. Só que essa consciência é mais ainda sutil e ainda mais difícil de ser percebida. E como o Bert diz ali, o que acontece quando nós transgredimos essa consciência espiritual? De novo, a gente, mesmo não sabendo disso, a gente perde a paz, a gente perde o equilíbrio, a gente se sente perdida, a gente começa a questionar a vida, começa a questionar a existência, porque, na verdade, nós estamos desconectados de uma força grande que movimenta tudo exatamente como é. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela é capturada por uma consciência do espírito para viver, por exemplo, uma determinada profissão, mas ela, por fidelidade à sua família, por exemplo, ela segue a profissão do pai, sendo que, na verdade, ela foi capturada para viver outra coisa na vida, algo que ela deveria cumprir. Se entregar a esse movimento profundo do espírito, por amor aos pais ou por fidelidade a esses pais, isso vai trazer a ela sérias consequências. Por quê? Porque, embora ela possa estar fazendo algo pela sua família, internamente ela sente que ela não se perdeu dela mesma. Ela não se sente cumprindo algo do qual ela está a serviço. Então, por mais que ela faça algo de importante para a família, ela não sente que aquilo tem valor, ela se sente perdida, ela se sente desolada, ela se sente confusa, ela se sente perturbada. E ela está o tempo todo questionando a vida. Então, uma pessoa que viola a consciência do espírito, mesmo que seja por amor a alguém da sua família, para ser fiel a um sistema, ela vai viver todas as consequências disso. Porque essa força maior é como se essa força, ela sabe tudo, ela movimenta tudo. E quando nós nos negamos a nos entregar a isso, normalmente isso traz sérias consequências na vida de uma pessoa, que vai desde possíveis doenças até todos esses sintomas que o Bert fala e que eu, de alguma forma, repito. Então, basicamente, são consciências em níveis diferentes e que são voltadas para funções diferentes. A consciência pessoal é voltada para o indivíduo, a consciência coletiva é voltada para o coletivo e a consciência espiritual ela é voltada para a vida de uma forma mais ampla. E cada uma delas atua ao mesmo tempo, conjuntamente e com funções totalmente específicas, porque elas são voltadas para objetivos diferentes. E mesmo que a gente não saiba disso, isso está atuando em nós e trazendo consequências, independente de que eu tenha consciência disso ou não. Ok, Adriana? Não sei se eu consegui responder a sua questão. Ok, muito obrigada, viu? Imagina. Bom. Mais alguma pergunta, Alice? Ou alguém tem alguma observação? Regina, você levantou a mão? Pode falar. O seu microfone está fechado, Regina. No segundo parágrafo, Renato, ele diz, por exemplo, se alguém pede a nossa ajuda,
podemos reconhecer imediatamente quais consciências estão envolvidas no seu problema e de que forma e quais soluções estão disponíveis. Não é tão imediatamente assim, né? Eu fiquei pensando se vai ser tão imediatamente. Não é? Tem que ter um bocado de experiência, né? Sim, é verdade. Verdade. Precisa de bastante experiência para perceber isso. Sim. É só isso. É verdade. Ele percebe imediatamente. E nós também poderemos perceber à medida que a gente estiver mais profundamente entregue a todos esses movimentos profundos. Se ele pode perceber isso, todos nós também podemos. Só depende do quanto nós nos dedicamos e nos entregamos mais profundamente a esse conhecimento que chega a nós, não através da mente, mas através do fato de nos conectarmos com a alma da pessoa, né? Então, toda a experiência ela está voltada toda a experiência nesse campo ela está ligada ao fato de eu me entregar a um conhecimento não racional. Todo esse saber que ele fala, que nós podemos identificar imediatamente, ele surge não de algo racional, não de algo intelectual, mas surge, sim, de uma profunda entrega e uma profunda sintonia que nós devemos estar com aquele que nos procura. E isso acontece quando nós não temos intenção de ajudar, quando nós não temos a intenção de salvar, quando nós nos expomos plenamente a quem nos pede ajuda, respeitando aquelas ordens de ajuda que o Bert descreve tão bem num dos livros que nós lemos, no último livro que nós lemos aqui, nós fizemos a leitura. Então, esse conhecimento ele vem de um lugar, Regina, que não é racional, né? Então, essa experiência que você falou e que eu de alguma forma concordei, ela não está ligada tão exatamente ao tempo que uma pessoa vive tudo isso, mas sim a uma atitude interna que ela alcança. E quando ela alcança essa atitude, esse lugar é fácil ela reconhecer tudo isso. Renato, eu tenho uma experiência, assim, eu costumo brincar que eu acho que eu tenho um certo delay, porque eu procuro me expor, né, ao campo, me deixar capturar por aquele movimento, e parece assim que depois que termina, ainda vem muitas coisas, né? A clareza vem, parece que demorando mais. Não sei explicar. Não é imediatamente, eu percebo que recebo, né, alguma coisa. Parece que demora tanto. Isso muitas vezes acontece, Regina. Mesmo depois que nós terminamos um trabalho, às vezes vêm novas e outras compreensões sobre tudo aquilo que estava acontecendo ali. E isso não necessariamente é algo que era necessário ser colocado ali. Então, Já passou, né, daí? Exatamente. Então, à medida que a gente se retira de um trabalho, muitas vezes esse campo ainda continua nos trazendo informações, mas que não necessariamente são úteis ou necessárias na questão que se revela. E quando isso acontece, e isso for necessário e útil, muitas vezes nós podemos acrescentar isso de uma outra forma, às vezes dizendo mais uma frase, ou às vezes completando isso de uma forma geral num grupo. Sentaria de fato e traria força de fato, eu posso de alguma forma retomar com uma frase ou com uma colocação. Isso não teria problema algum. Ok. Alice, mais alguma pergunta? A Elisane. Renato, boa noite.
a boa e a má consciência na consciência espiritual é diferente da consciência coletiva? Sim, é diferente. Nós sentimos de uma forma diferente. Na consciência coletiva, essa consciência, a boa consciência, nós vivemos quando nós fazemos algo que vai de acordo com aqueles valores que rege aquele sistema. Ela não é baseada no indivíduo, mas ela é baseada no sistema. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela respeita os valores que regem aquele sistema, ela se sente de boa ela sente de consciência leve. Porém, se ela viola esses valores que são coletivos e desrespeita isso, isso gera nela a consciência pesada, um sofrimento. Então, como eu poderia exemplificar isso? Por exemplo, numa família, onde as pessoas são muito simples. Se você ganhar muito dinheiro, você é um filho e ganha muito dinheiro, isso faz você se sentir como? De consciência leve ou consciência pesada? Consciência pesada. Por quê? Porque você está fugindo a um padrão pré-existente de sofrimento ou de limitação da família. Ou seja, essa consciência pesada, ela surge não porque a pessoa está violando uma lei do sistema, mas porque ela está violando uma lei daqueles valores daquela família. Dentro da consciência do sistema, ela ganhar dinheiro não está violando nada, então ela fica protegida por isso. Porém, ela se sente de consciência pesada. Agora, por exemplo, nesse mesmo sistema, se na família as pessoas têm o hábito de viver, por exemplo, de um cuidar do outro de uma forma muito intensa, se ela resolve não seguir essa dinâmica, ela de novo se sente de consciência pesada, embora ela não esteja fazendo nada de errado com isso. Bom, mas nesse exemplo que eu dei, eu só apenas repeti a mesma situação. Eu preciso pegar um exemplo contrário. Então, por exemplo, na consciência sistêmica, do sistema, ou na consciência coletiva, deixa eu achar um exemplo onde isso mostra o contrário. Não está me vindo. Me veio uma situação. Por exemplo, numa guerra, onde uma pessoa ela é chamada para defender o seu país, por exemplo. E ela, por amor à sua família, por querer proteger a sua família, ela foge com a sua família. Então, ela faz isso na consciência do campo, sem se sentir culpada, porque ela está fazendo algo pensando na sua família. Mas, diante da consciência coletiva, ela está fazendo algo que, de alguma forma, viola as obrigações dela com aquele campo, que seria defendê-lo. Então, isso gera na pessoa uma consciência pesada e deixa essa pessoa perturbada. Então, ela faz algo se sentindo inocente, ela faz algo em nome do amor e na tentativa de proteger a sua família, mas diante do campo maior do país, ela está traindo o seu povo. Então, isso pode gerar nela e nos seus descendentes uma culpa que a acompanha, mesmo que ela não tenha consciência disso.
porque o que ela fez em nome do amor pela família. Então, esse seria um exemplo contrário, onde a pessoa faz algo em nome do amor, mas isso gera na consciência do coletivo uma culpa que pode trazer consequências para ela dentro daquele sistema. Já na consciência do espírito, a questão ela é muito mais ampla. Por que ela é mais ampla? Porque ela não é voltada apenas para a coletividade, para o sistema. Ela é voltada para algo que transcende a questão do ser humano. Ela é voltada para a natureza, ela é voltada para a vida na sua plenitude. Então, essa consciência maior, ela não só olha para o ser humano, ela olha para tudo que existe na vida e para tudo como é. Então, é uma consciência que se dedica a tudo e a todos de uma forma muito plena. E, embora a gente não tenha consciência, nós estamos a serviço disso tudo. Então aí envolve questões do meio ambiente, envolve questões profissionais, envolve questões de movimentos profundos que a humanidade vive acerca da evolução, porque essa consciência ela olha para tudo, ela cuida de tudo, ela zela para tudo. A consciência espiritual é a consciência mais profunda, aquela que movimenta tudo, é ela que movimenta as outras consciências, seja a consciência coletiva ou seja as atitudes pessoais. Então ela é mais sutil. Se compararmos com um oceano, ela seria aquela água muito profunda lá do oceano que praticamente nós não percebemos os seus movimentos, como se fosse uma água parada. Mas, embora ela pareça uma água parada, ela não está parada. Só que ela se movimenta de uma forma tão lenta que, para nós percebermos essa força, a gente teria que olhar para isso em milhares de anos, não em centenas de anos. Já a consciência coletiva seria uma água menos profunda. É uma água que se movimenta numa velocidade mais rápida, mas não tão rápida como a água da superfície, que é a consciência pessoal. Essa faz barulho, se movimenta de forma muito intensa, é fácil de ser vista, nós estamos ali o tempo todo em contato com ela. Então, mesmo que a gente não perceba o movimento profundo das águas profundas do oceano, ela que determina, em última instância, todos os outros movimentos dos outros níveis. Embora o que a gente consegue perceber com mais facilidade é o movimento da água da superfície. E as correntes, por exemplo, que são águas medianas, a gente tem dificuldade de ver, porque ela se movimenta numa profundidade diferente daquela da superfície. E a do espírito, a gente não consegue ver, porque a força e a atuação disso se manifesta dentro do tempo, dentro de uma outra dimensão. E que, para entendermos isso, às vezes a gente precisa se distanciar do tempo, às vezes em muitos séculos ou milênios, para entender essa evolução, esse propósito maior que está atrás disso. Eu não sei se eu consegui responder, é difícil falar sobre esse tema. Acho que o Bert fala sobre isso com mais simplicidade. Mas, de qualquer forma, obrigado pela pergunta. Renato, suas metáforas usando o mar são sempre memoráveis. É que a vida, quando nós buscamos metáforas na vida, ela sempre nos ajuda a ilustrar aquilo que nós temos dificuldade de ver. Porque ela é perfeita, a vida ela se mostra em todas as dimensões. E quando nós olhamos para a vida, a gente pode entender isso mais facilmente. A Elisane agradeceu e falou que ficou muito claro. Legal. Aí eu lembro dos golfinhos. Eu também. Dos golfinhos, nunca vou esquecer. E nem dos guarda-chuvas. São boas imagens, né? São úteis. Bom, então vamos continuar, Vanessa. Só uma coisa, a gente falou das metáforas do golfinho e do guarda-chuva. Para quem estiver assistindo depois e não souber do que a gente está falando, é o primeiro livro que a gente leu logo nas primeiras leituras
vale a pena assistir de novo e relembrar. Essa imagem do golfinho é muito linda, é dela que eu lembrei também. Vanessa, podemos continuar? Por Sim. favor. As constelações familiares espirituais. O que isso significa para as constelações familiares? Como esse amor se mostra nas constelações familiares? Em primeiro lugar, chama a atenção para o fato de que os movimentos do espírito nas constelações familiares se manifestam de uma forma expressiva. São experimentados e se tornam visíveis através dos representantes e para aqueles que observam esses movimentos. Isso significa que os movimentos do espírito são percebidos, em primeiro lugar, pelos representantes e, através deles, por aqueles que observam esses movimentos, sendo talvez atraídos e apanhados por eles também. Por isso, o procedimento das constelações familiares e espirituais é outro, diferente daquele que muitas pessoas associam às constelações familiares. Aqui, não se coloca mais a família de forma que alguém escolhe de um grupo representantes para os diversos membros dela e depois coloca-os no espaço uns em relação aos outros. Aqui se coloca, por exemplo, o cliente ou um representante para ele e talvez ainda uma segunda pessoa, por exemplo, seu parceiro. Contudo, não que este esteja colocado no sentido habitual de um em relação ao outro, mas apenas colocado em frente ao outro a uma certa distância. Aqui não existem instruções ou intenções. O cliente ou seu representante e as outras pessoas são simplesmente colocadas. De repente, são apanhadas por um movimento sem que possam conduzi-lo ou resistir a ele. Esse movimento vem de fora, embora seja vivenciado como se viesse de dentro. Isso significa que experimentam estar em sintonia com uma força que vem de fora e que coloca algo em movimento através deles. Mas isso acontece somente se ficarem centrados, sem intenções próprias e sem medo daquele que talvez se mostre. Tão logo entrem em jogo as próprias intenções, por exemplo, a intenção de ajudar ou o medo daquilo que possa vir à luz e para onde isso talvez a conduzir, a conexão com os movimentos do espírito é perdida. Também o centramento dos observadores se perde. Por exemplo, ficam inquietos. Após um certo tempo, através dos movimentos dos representantes, se revela se é necessário ainda acrescentar ou não outra pessoa. Por exemplo, quando um deles olha para o chão, isso significa que está olhando para uma pessoa morta. Então, se escolhe um representante e ele é solicitado a se deitar no chão de costas, em frente ao outro. Ou quando um representante olha fixamente numa direção, coloca-se alguém em frente a ele para onde está olhando. Os movimentos dos representantes são bem lentos. Quando um representante se movimenta depressa, está sendo movido por uma intenção e não está mais em sintonia com os movimentos do espírito. Ele não está mais centrado e não é mais confiável e precisamos substituí-lo por um outro representante. O ajudante precisa abster-se, sobretudo, de suas intenções e interpretações. Também se entrega aos movimentos do espírito, agindo somente quando sente claramente que está sendo movido para um próximo passo ou uma frase, que ele mesmo diz ou pede para o representante dizer. Além disso, através dos movimentos dos representantes, recebe continuamente indicações sobre o que está acontecendo dentro deles e para onde os seus movimentos conduzem ou devem conduzir. Por exemplo, quando o representante se afasta do representante de uma pessoa morta, que está deitado à sua frente ou quer se virar, o ajudante interfere, depois de um certo tempo, e o conduz de volta. Contudo, não de uma forma que, ao seguir esse procedimento, o ajudante deva deixar tudo a critério dos movimentos dos representantes. Está com eles a serviço dos movimentos do espírito e o segue forma ou desarmo. No final, para onde conduzem esses movimentos do espírito, unem o que antes estavam separados e
e são sempre movimentos do amor. Esses movimentos não precisam ser levados sempre até o fim. É o suficiente quando fica visível para onde conduzem. Por isso, essas constelações muitas vezes permanecem incompletas e abertas. É o suficiente que tenham encontrado em movimento. Podemos confiar que continuarão. Esses movimentos não mostram simplesmente uma solução para um determinado problema. Já são os movimentos decisivos no processo de cura e precisam também do seu tempo para se desdobrar. São o início de um movimento de cura. As constelações familiares, em sintonia com os movimentos do espírito, pressupõem que o ajudante, sobretudo ele, também permaneça em sintonia com esses movimentos. Isto é, que em primeiro lugar permaneça dedicado a todos com o mesmo amor, para além dos limites da diferenciação entre o bom e o mal. Ele só pode fazer isso se tiver aprendido a prestar atenção aos movimentos do espírito dentro de si, de modo que todo desvio do amor será percebido imediatamente. Por exemplo, quando quer internamente atribuir a culpa ao acontecimento, ou quando tem pena de uma pessoa por aquilo que ela precisa sofrer, experimentamos continuamente os desvios desse amor. Mas quando tivermos aprendido a prestar atenção aos movimentos da consciência espiritual e nos submetermos à sua disciplina, podemos ser reconduzidos novamente à sintonia com o seu movimento de amor por tudo aquilo assim como é. A consciência pessoal. Os limites mais estreitos contra o amor são traçados pela consciência pessoal, pois as nossas diferenciações usuais entre o direito de pertencer ou a perda desse direito de pertencer são determinadas e aplicadas por essa consciência. É evidente que essa diferenciação tem um significado importante para a nossa sobrevivência, não podendo ser substituída por nada dentro de determinados limites. Esta consciência coloca seus limites principalmente em relação às crianças. Para elas, a realização das formas de pensamento e comportamento exigidas por essa consciência é importante para a sua sobrevivência. Inclusive, a desconfiança em relação àqueles que seguem uma outra consciência pessoal, porque estão ligados a um outro grupo, rejeitando-os e lutando contra eles. Se, por um lado, uma boa consciência possibilita e assegura a sobrevivência, por outro lado, coloca em perigo logo que o nosso grupo entre em conflito com outros, estabelecendo disputas mortais com eles. Na consciência pessoal também reside a necessidade do equilíbrio. Essa necessidade é um movimento da consciência, pois temos uma boa consciência quando damos de volta algo equivalente àqueles que nos deram algo, de forma que exista um equilíbrio entre dar e tomar. Temos também a mesma boa consciência quando não podemos dar de volta algo equivalente, transmitimos a outros algo equivalente. Em conformidade com isso, temos uma má consciência quando recebemos sem dar algo equivalente ou quando fazemos exigências que não nos competem. Aqui, também a consciência pessoal tem uma tarefa fundamental a serviço de nossas relações. Sim, esta necessidade é que torna isso possível. Também está a serviço de nossa sobrevivência, entretanto, apenas dentro de determinados limites. Em sua função de equilíbrio, a consciência pessoal, de modo semelhante à sua função de nos ligar à nossa família, serve tanto à vida e à sobrevivência como também ao oposto, quando determinados limites forem transgredidos. Aqui leva também à morte. Com referência ao vínculo, a consciência pessoal leva à separação de grupos, gerando conflitos graves, inclusive a guerra. Com referência à necessidade do equilíbrio relativo ao prejuízo e ofensas mútuas, pode chegar até a vingança mortal, por exemplo, a vingança pelo sangue. A necessidade de expiação segue a mesma direção quando, para expiar pelo sofrimento e prejuízo que causamos a outros, também nos infligimos um sofrimento, nos limitamos e nos prejudicamos. Às vezes, expiamos no lugar de outro. Por exemplo,
Quando uma criança espia pelos pais, mas também quando a mãe ou o pai espera que a criança espie por eles, por exemplo, quando fica doente ou morre no lugar deles, como podemos observar muitas vezes nas constelações familiares, entretanto, isso acontece de forma inconsciente de ambos os lados, pois aqui a consciência coletiva também tem um papel importante. Contudo, sempre se trata de um equilíbrio que se opõe à vida, que a prejudica ou até mesmo a sacrifica, de boa consciência ou com sentimento de inocência. Nas constelações familiares, precisamos prestar atenção para que fiquemos dentro dos limites da consciência pessoal que está a serviço da vida, precisamos ter deixado para trás os limites da diferenciação entre o bom e o mal. Se nas constelações familiares permanecermos na esfera da consciência pessoal, por exemplo, quando junto com o cliente rejeitamos outros, estaremos a serviço da vida de uma forma limitada. Então, como essa consciência estaremos a serviço, por um lado, da vida e, por outro lado, a serviço da morte. A consciência coletiva. O que devemos observar nas constelações familiares em relação à consciência coletiva? Em primeiro lugar, que não excluamos ninguém, seja da nossa família ou na família do cliente, e que procuremos na família dele e da nossa pelos excluídos. Olhemos para eles com amor e os coloquemos com amor em nosso coração. Podemos fazer isso somente se tivermos deixado para trás a diferenciação entre o bom e o mal, e se também colocarmos as nossas crianças não nascidas no nosso campo de visão, mesmo sendo difícil para nós. Aqui é necessário tanto a coragem como a clareza. Em segundo lugar, que nós atenhamos a hierarquia, isto é, que em primeiro lugar, fiquemos conscientes de que através da nossa ajuda, nos tornamos temporariamente um membro da família do cliente. Contudo, chegamos a essa família como o último, e por isso temos o último lugar dentro dela. O que acontece quando um ajudante se comporta como se tivesse o primeiro lugar, até mesmo antes e acima dos pais do cliente? Ele fracassa. O cliente também fracassa quando fere a hierarquia, e o ajudante talvez até o apoie nisso. Por exemplo, quando junto com o cliente, de uma ou outra forma, coloca-se contra seus pais. A violação da hierarquia, algumas vezes, também coloca a vida em perigo. Por exemplo, quando o cliente assumiu algo pelos pais, o que não lhe competia de acordo com a hierarquia. Então, algumas vezes, diz para os seus pais: eu no lugar de vocês. Também para o ajudante, a violação da hierarquia pode ser perigosa. Por exemplo, quando se arroga assumir algo pelo cliente, algo que este precisa carregar sozinho. Então se coloca acima do cliente, como talvez tenha tentado fazer quando criança em relação aos seus próprios pais. Mas principalmente quando o ajudante se arroga a que pode mudar o destino de um cliente ou protegê-lo dele. Somente dentro da hierarquia, o ajudante permanece em sua força e o cliente encontra a solução que lhe é adequada, aqui em sentido duplo. Com referência à consciência coletiva, só precisamos ficar dentro dos limites que ela coloca. Com referência à consciência coletiva, só precisamos ficar dentro dos limites que ela nos coloca nas constelações familiares, pois esses limites são amplos e abertos. Conclusão. Nas constelações familiares, a consciência espiritual, através do seu amor por todos, nos conduz para além dos limites da consciência pessoal. Também nos protege para não desrespeitarmos os limites da consciência coletiva, pois ela está dedicada a todos da mesma forma. Preste especial atenção à hierarquia, porque sabemos, quando seguimos os movimentos do espírito, que somos todos iguais e equivalentes, no mesmo nível, embaixo. Nas constelações familiares e espirituais, permanecemos sempre no amor total. Somente as constelações familiares e espirituais estão sempre em todos os lugares.
Alice, Oi. Renato, o microfone está desligado. Né? Então, vamos fazer uma pausa para reflexões, perguntas. Renato, ficou para trás que eu não tinha visto uma pergunta da Carolina, Ok. em relação ao exemplo que você deu da família pobre, onde um membro ganha muito dinheiro. Nesse contexto, a pessoa se sente não merecedora do que recebe com o dinheiro, pois a família é simples? É isso? Não necessariamente ela se sente não merecedora, mas ela se sente se distanciando, não sendo fiel, ou até mesmo como se ela estivesse traindo o resto da família. Cada vez que a pessoa segue um caminho diferente daquele que a maioria segue, uma sensação de estar se afastando por ela estar fazendo ou vivendo algo que eles, de alguma forma, não podem viver. Então, por exemplo, eu tive um cliente que é bem essa situação, ele ganhou muito dinheiro e tinha muitos irmãos e eram pessoas muito simples. E aí, o que acontecia? Ele, cada vez que ele queria viajar, e gostava muito de viajar, mas ele se sentia culpado por viajar. Então, o que ele fazia para ele conseguir viajar? Ele pegava e depositava uma boa quantia de dinheiro na conta de cada um dos irmãos para ele poder ir viajar. Caso contrário, ele não conseguia ir viajar. Ele se sentia muito culpado de estar indo viver a vida, curtir o mundo, sendo que os irmãos tinham dificuldades financeiras. E com isso, ele se sentia distante da família, com isso ele se sentia culpado por isso, e ele estava o tempo todo querendo tirar a família daquela situação. Então, claro que isso colocava ele sempre em situações de conflitos com a família, porque a família sentia que ele desrespeitava todos, ele queria quase que comandar a vida de todos, porque ele achava que todos tinham que sair daquela situação, porque na verdade ele se sentia culpado de estar numa situação diferente. Então, nessa situação do cara que ganha muito dinheiro quando uma família é pobre, isso gera, o sentimento é um sentimento de estar se afastando, de não estar sendo fiel a esses padrões, né? Sendo que não existe nada de errado. Será que a família ficaria mais feliz se ele perdesse todo o dinheiro e até em situações não pudesse ajudar a família? Será que a família como um todo ficaria mais feliz se ele perdesse todo esse dinheiro? Não acredito que a família ficaria mais feliz. Mas se caso ele perde todo o dinheiro, como que ele se sentiria? Talvez menos culpado. Se sentiria novamente igual dificuldades financeiras. Então vocês veem como a boa consciência e a má consciência atua dentro disso, nessa consciência, né, dentro desse tipo de consciência. Posso fazer uma pergunta? Claro, Renata, a criança, por amor cego infantil, ela diz assim, eu por você, né? Eu no lugar de você. Essa criança cresce, um dia ela constela, e aí ela percebe que a vida toda ela se envolveu nesse contrato espiritual que ele fez, esse acordo que ela fez, né? O simples fato de olhar isso na constelação é suficiente para que os sintomas que ela vem sentindo se melhorem e ela se harmonize, ela se equilibra? Ou existe alguma coisa a mais que ela tem que fazer para poder não ferir a lei da hierarquia, né? De aceitar as coisas como são e perceber que ela é pequena e tudo mais? O que tem que ser feito a mais, você acha? Isso, Rosa, depende do nível de gravidade que ela transgrediu essas ordens.
quando uma pessoa ela transgride de forma muito grave essa hierarquia, essa ordem dentro do sistema, ela pode realmente correr risco de vida. Uma pessoa que transgrediu de forma muito grave o seu sistema, ela começa a viver uma sensação que ela não tem mais o direito de pertencer a esse sistema. E isso pode muitas vezes trazer a ela pensamentos de suicídio e pode levar até ela mesma ao suicídio. Então, a resposta para isso depende do nível de gravidade que essa pessoa desrespeitou as ordens. Eu já peguei cliente, já chegou a mim pessoas que transgrediram isso de forma tão grave e que isso se mostrava de uma forma tão clara que a única solução que ela via para ela dentro dessa situação era o suicídio. Então, vocês veem que a transgressão nessas ordens, ela pode levar à expiação no sentido da pessoa sofrer, se punir, e dependendo do nível de violação que ela faz, pode levar mesmo até a morte, como o Bert fala ali, em algum momento aqui atrás. Ou ficar doente, simplesmente. Ou não sabe. Ela pode ficar doente, ela pode não se dar o direito a determinadas coisas boas da vida, assim como ela pode até mesmo morrer, até mesmo se suicidar. Ou seja, a transgressão dessas ordens traz consequências muito mais sérias para a vida das pessoas do que elas podem imaginar. Obrigada, Renata. Renato. Imagina. Bom, mais alguma pergunta, Alice? Embora a gente já deu o nosso tempo. Não tem mais perguntas. Bom, então nós vamos ficar por aqui. Eu gostaria de agradecer a todos pelas perguntas. Gostaria de agradecer a Vanessa pela linda leitura. E quero dizer a todos boa noite. A gente se vê na próxima terça-feira. E eu devolvo a palavra à Alice. Boa noite, Alice. Boa noite a todos. Boa noite, Renato. Obrigada mais uma vez. Boa noite para todo mundo. Até terça. Até terça.